Boa noite, amados. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Mais uma vez, estamos aqui reunidos em torno da palavra do Senhor. Como isso é maravilhoso para nós, podermos ter este momento da palavra. Antes, nós acabamos de louvar ao Senhor através de cânticos. Podemos contar e contar as boas obras do Senhor em nossa vida. E nós nos alegramos com tudo aquilo que o Senhor fez, faz e fará por nós. Pelo simples fato que Ele é Deus. E o louvor nos ajuda a expressarmos a nossa gratidão a Deus. Isso é maravilhoso. Nós estamos meditando na carta de Romanos e hoje nós tivemos, no culto passado, nós fizemos uma pequena introdução ao capítulo 9, porque toda vez que nós vamos começar um capítulo, uma nova sessão, toda vez que nós vamos adentrar a um assunto relacionado à carta, que para nós é novo, nós sempre preparamos o caminho para que nós possamos então ter uma visão mais ampla daquilo que o apóstolo Paulo está tratando e assim ter uma visão mais completa do quadro. Embora nós sempre façamos o trabalho de pensar as pequenas expressões do texto, nós sempre damos uma olhada no geral, para que nós possamos então, como nós falamos, ter uma visão ampla e depois uma visão mais detalhada. E uma das coisas que nós ressaltamos na introdução foi a beleza da imutabilidade de Deus e entendermos que Romanos 9 vai muito além e é muito mais amplo do que só a soberania de Deus, do que só o chamado eficaz. É muito mais porque nós conseguimos ver atributos de Deus. Às vezes os homens perdem isso de vista. E nós vimos que o apóstolo Paulo, ele mostra a grandeza de Deus para que nós possamos, toda vez diante de uma doutrina, ficarmos maravilhados, ficarmos de fato impressionados com aquilo que Ele está nos ensinando. Então nós vimos isso, descansar em Deus e ter um gozo eterno derramado em nossos corações. Pois é claro que no texto nós vamos ver a soberania de Deus, é claro que nós vamos ver tantos detalhes, mas a importância daquilo que Paulo fala, de olharmos para Deus, olharmos para os atributos de Deus, como nós vimos no culto passado, e nós entendermos que a nossa segurança, e a segurança de tudo aquilo que Paulo vai falar, está na imutabilidade do conselho de Deus, nesse amor imutável, nessa eleição imutável, nessa predestinação imutável de Deus, a garantia de qualquer coisa que Deus tenha proposto na eternidade passada, necessariamente Ele efetuará. Então isso é maravilhoso. E nós pudemos então, no culto passado, ver esses detalhes. E hoje, de fato, nós vamos então, nessa preparação agora, nós vamos adentrar no texto. Nós vamos ver os capítulos que estão dentro aqui do texto em si, hoje nessa noite.
E mais uma vez eu peço a Deus que o Espírito Santo esteja sobre nós, que o Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, que o Espírito Santo venha de encontro aos nossos corações e faça com que nós olhemos e entendamos a necessidade de aprendermos o Evangelho, para termos uma fé consolidada, ter uma fé sólida, termos esperança real, termos vida em nós através do Evangelho. Então hoje nessa noite, nós vamos ler o capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 5, e olharmos atentamente cada versículo, cada expressão, para que nós possamos aprendermos a palavra do Senhor e sairmos daqui bem instruídos no Evangelho. A palavra de Deus, em Romanos 9, você que tem a sua Bíblia, abra, acompanhe o texto. Abra em Romanos capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 5. E depois nós vamos por partes. Diz assim a palavra do Senhor: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertencentes à adoção e também à glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descendem o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então aqui nós temos já uma boa porção do Evangelho para assim nós meditarmos. Então, amados, o texto que nós acabamos de ler, e tendo em vista aquilo que falamos no culto passado, essa segurança, essa estabilidade eterna, essa certeza, essa segurança da imutabilidade de Deus, da fidelidade de Deus, diante das doutrinas fundamentais do cristianismo, nós entendermos os atributos de Deus. Pois quando nós fazemos isso, diante de qualquer doutrina que nós aprendamos do Evangelho, nós colocarmos essas doutrinas e olharmos para o Deus que elaborou essas doutrinas, esses ensinos. Amados, nós temos que ter uma visão gloriosa de cada uma delas. E foi isso que nós fizemos no culto passado. Amados, ao fazermos então as nossas considerações, a nossa introdução, hoje iremos olhar os versículos de 1 a 3. Para darmos assim, hoje, para que possamos assim hoje alimentar as nossas almas com o Evangelho e consolidar ainda mais a nossa fé. Pois o que temos feito no decorrer dos cultos é exatamente isso, amados. Pois sempre estamos olhando os detalhes que são ricos em conhecimentos e também são ricos em vida. Depois de termos feito as considerações iniciais desta nova sessão, dessa nova divisão da carta aos Romanos que Paulo escreveu e que nós fizemos no culto anterior, e de demonstrar o que o apóstolo Paulo faz nessa porção da epístola,
e até certo ponto por que o faz. Podemos agora, amados, assim partir para uma exposição minuciosa da passagem. Podemos agora partir para uma exposição minuciosa da passagem. A primeira subdivisão do capítulo 9, vocês se lembram, consiste dos 3 primeiros versículos, nos quais Paulo introduziu o assunto e coloca diante de nós a questão da situação dos judeus. E faz isso, amados, particularmente em termos da sua relação com eles e com o problema que eles constituem. Pois bem, esta é uma das mais notáveis declarações que se encontram nos escritos do apóstolo Paulo e nos escritos dos demais apóstolos. E, além disso, amados, é uma declaração vital. Por isso, parece-me que a nossa melhor maneira de abordá-la é primeiro verificar o que ele diz de fato, o apóstolo Paulo. Depois podemos considerar por que ele fez essa declaração e por que a colocou nessa forma. E em seguida, em terceiro lugar, podemos tirar algumas lições e conclusões para nossas vidas. Então, comecemos, pois, com os termos e expressões que o apóstolo Paulo se utiliza aqui nessa nova sessão. O apóstolo Paulo, amados, começa, entretanto, entrando súbita e ardosamente no problema a qual ele nos mostra. Paulo começa entrando súbita e ardosamente no problema, amados. Ele diz: em Cristo digo a verdade. Amados, agora a questão que de imediato surge é se ele estava fazendo aqui, nesse momento, um juramento. Estaria o apóstolo Paulo, digamos, jurando em nome de Cristo Jesus, com relação à veracidade da declaração que estava para fazer? Não é preciso que isso nos detenha por muito tempo, porque o ensino claro e simples do Novo Testamento é que os cristãos não fazem, habitualmente, amados, juramentos desse tipo. Não fazem. Temos o ensino pessoal do nosso Senhor Jesus Cristo, no qual ele diz, em outro lugar: não jureis, não façam juramentos. Como certamente vocês se lembram dessas palavras, havia uma discussão entre os fariseus sobre uma das sutilezas legais nas quais eles tanto se deleitavam. Eles diziam: deve jurar-se pelo céu, ou pela terra, ou pelo altar, ou pela oferta depositada no altar, e outras coisas mais. E o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, amados, é totalmente o oposto. Pois Jesus diz: não jureis. Seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não. Então aqui, como nós podemos lembrar e trazer à memória os ensinos de Cristo, o apóstolo Paulo, então, não parece estar fazendo um juramento. Não é isso. O apóstolo Paulo, ele tem o ensino de Cristo claro em seu coração. E Jesus também deixou muito bem claro que o ato de jurar pelas coisas era um ato farisaico, dos fariseus.
E o ensino de Cristo, então, é totalmente oposto. Ele diz: não jureis. Não jureis nem pelos céus, não jureis nem pela terra, não jureis nem pelo altar ou pela oferta do altar. Então Cristo, ele nos ensina. Ele nos ensina isso e isso fica muito bem claro. Pois o apóstolo Paulo, ele tem as doutrinas de Cristo gravadas em seu coração. Então o Senhor Jesus, ele instruiu os seus discípulos a não jurar, mas que o falar deles fosse simples, sim, sim e não, não, e isto bastaria. Os fariseus, amados, sempre gostavam de salientar o que diziam fazendo juramentos. É um pouco parecido com a nossa geração. Eu juro por Deus que eu não fiz isso. Eu juro pelo meu pai que eu não fiz isso. Eu juro pela minha mãe que não fiz isso. Eu juro por alguma coisa. Mas se nós somos cristãos e temos o ensino de Cristo em nossas mentes, o que nós temos que falar? Sim, sim e não, não. Eu fiz ou eu não fiz. Pois esse é o ensino de Cristo, é o ensino do Novo Testamento. Que o nosso falar seja assim, sim, sim e não, não. Os fariseus, como nós falamos, eles então gostavam sempre de salientar o que diziam fazendo juramentos. Mas o nosso Senhor, Jesus Cristo, ele desestimula isso nos seus ensinos. E essa é a ênfase geral do Novo Testamento a respeito de juramentos. E é uma ênfase necessária atualmente para a nossa geração. As pessoas estão sempre prontas a fazer esse tipo de juramento para dar-nos certeza da veracidade do que elas estão dizendo. É sempre assim. Mas isso vai diretamente, amados, contra o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo e do Novo Testamento. E nos registros que temos da vida de Paulo, em Atos e em suas epístolas, não o vemos fazer isso. Que será então? A pergunta surge para nós, que Paulo quer dizer aqui? Devemos nos perguntar. Que será que Paulo quer dizer aqui então para nós? Naturalmente, o seu forte desejo é que eles compreendam que ele está fazendo uma declaração muito séria e muito solene aqui. Assim, amados, o que efetivamente diz é isto. O apóstolo Paulo: digo essas palavras consciente de que estou na presença de Cristo. E não somente isso. Falo como alguém que está em Cristo, como cristão, como alguém que é membro do corpo de Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele nos chama a atenção. Olha, eu digo a verdade. Ele está chamando a nossa atenção. Ele não está fazendo um juramento, mas ele está dizendo para nós que o que ele quer dizer é: digo essas palavras conscientes de que estou na presença de Cristo Jesus, que estou na presença de Deus. E como isso deveria ser também para nós, ministros da palavra do Senhor. Toda vez que nós fôssemos pregar o Evangelho, toda vez que nós fôssemos anunciar as boas novas, todas as vezes que nós fôssemos anunciar Cristo ao mundo, e todas as vezes que nós abríssemos as nossas bocas para falar das doutrinas de Cristo, do Evangelho, que nós tenhamos a mesma mente de Paulo. Olha, eu estou falando o que eu estou falando hoje, nessa noite. Tudo que eu estou falando é verdade. E eu estou falando isso
na presença de Cristo, na presença de Deus. O que eu anuncio a vocês hoje, nesta noite, é a mais pura verdade, a verdade absoluta. E assim como Paulo, eu devo anunciar o Evangelho, não somente como se eu estivesse ou estando na presença de Deus, mas estando nele, em Cristo. Como cristão, como que alguém que é corpo, que é membro do corpo de Cristo. Em parte, amados, ele se refere, é claro, ao que já havia dito no capítulo 5. Por isso é importante para nós termos sempre fresco os textos e as pregações que já fizemos. Mas isso é importante para Paulo, isso é importante para nós. Então o apóstolo Paulo se refere, é claro, ao que ele já tinha ensinado no capítulo 5. Por isso ele diz, aquele que estava em Adão, agora está em Cristo. Por isso diz ele, estou falando com um homem que foi crucificado com Cristo, que morreu com Cristo e que ressuscitou com Cristo para uma nova vida, para uma novidade de vida. Falo como um homem tal, não descuidada nem casualmente essa doutrina. Falo como alguém que compreende qual é a sua posição no corpo de Jesus Cristo. Ele falava tendo ciência da posição que ele se encontrava no Senhor Jesus. Assim também somos nós, ministros do Evangelho. Além disso, amados, penso que ele quer dizer que fala como que quem sabe que Cristo o vê enquanto ele fala. Assim somos nós. Quando nós pregamos, nós temos que ter essa mentalidade de Paulo, que eu estou pregando e Cristo agora nesse exato momento está me vendo. Os seus olhos estão sobre mim. Eu estou diante dele, eu estou nele, eu fui crucificado com ele, morto com ele, ressuscitado com ele. Por isso, eu tenho certeza daquilo que eu estou pregando e anunciando. Então o apóstolo Paulo, ele está nos dizendo, e ele está querendo dizer que fala com quem sabe que Cristo vê enquanto ele fala ou escreve. Paulo diz algo parecido em 1 Timóteo 6,13. Ele diz, mando-te diante de Deus, que de todas as coisas vivifica. Diz ele a Timóteo, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos, deu testemunha da boa confissão. Ele compreende, amados, o que quer que Timóteo também compreenda. Que hoje, nessa noite, que nós compreendamos que eles estão na presença de Deus. Que hoje nós estamos também na presença de Deus. Que Deus nos vê, assim como Deus via eles naquele momento em que a carta chegou. E quer que o Senhor Jesus Cristo o estava vendo ao mesmo tempo. Assim, amados, também aqui em Romanos, ele diz, não posso fazer nenhuma afirmação mais forte que esta. Em Cristo Jesus, digo a verdade. Que cada ministro do Evangelho possa refletir e possa proclamar esta verdade que Paulo está dizendo em suas pregações, espalhadas pelo mundo. Em Cristo digo a verdade. Em Cristo eu prego o Evangelho. Em Cristo eu anuncio as doutrinas da graça. Em Cristo eu digo a verdade. Que hoje, nesta noite, nós também possamos dizer a mesma frase. Em Cristo digo a verdade a todos vocês. Sabendo da minha posição. Sabendo de quem eu sou. Sabendo que eu estou em Cristo na presença dEle. Sabendo que eu estou ligado com Ele. Isso é importante. Que cada homem que se ponha de pé a pregar o Evangelho possa repetir essas palavras.
Em Cristo digo a verdade. O apóstolo Paulo estava escrevendo e estava dizendo algo muito importante. E depois, para torná-la ainda mais forte, essa expressão, ele introduz a sua negativa. Ele diz, e não minto. Em Cristo digo a verdade e não minto. Ah, amados, seu anseio é que todos quantos o ouvirem ou lessem, saibam que ele estava falando isso de maneira mais séria e mais solene que se pode conceber. O que Paulo está dizendo é, olha, tudo isso que eu estou escrevendo, tudo isso que vocês estão ouvindo, tudo isso que alguém um dia irá pregar, é a mais pura verdade. Por isso o apóstolo Paulo diz, em Cristo digo a verdade e não minto. Então, o anseio de Paulo era que todos que ouvissem ou lessem, saibam que ele estava falando de maneira mais séria e mais solene. Pois uma negativa, muitas das vezes, reforça, amados, a asserção positiva. E Paulo o faz aqui. O apóstolo Paulo vai mais longe ainda, amados. Ele diz, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Ah, amados, este é um ponto muito importante. Pois o apóstolo Paulo diz, digo a verdade e não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele chama a nossa atenção para isso. O apóstolo Paulo, ele chama a nossa atenção para aquilo que ele está falando. E o que ele está falando é a mais pura verdade. E ele então chama aqui a nossa atenção e diz, olha, eu digo a verdade em Cristo Jesus e não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Este é um ponto muito importante, amados. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele acrescenta isso e insere esta questão de consciência. Porque ele acrescenta isto e insere esta questão de consciência. O que temos realmente no original é a minha consciência dando também testemunho comigo. Veja, de modo que o apóstolo Paulo diz, efetivamente estou dizendo isso, estou dizendo a verdade e não minto, mas a minha consciência está dando testemunho comigo. Ou atestando a verdade do que eu estou dizendo. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, amados, não é meramente o que eu faço esta declaração a vocês, com toda a honestidade que está à minha disposição. Não é meramente que não há nenhuma mentira, nem qualquer pensamento em mentir em mim ou por perto. Digo isso com toda a sinceridade que está no meu poder expressar. Porém, lhes digo mais uma coisa. A minha consciência dá testemunho comigo. O apóstolo Paulo, ele nos chama a atenção que ele está dizendo a verdade. E ao dizer a verdade, ele chama a sua consciência e diz que a consciência dele está tranquila. Que a consciência dele está de acordo, que a consciência dele foi iluminada pelo Espírito Santo. E isso é importante, amados. Sabe por quê? Porque isso é mais forte. Vocês perguntarão, naturalmente, a resposta é que a nossa consciência, amados, é algo independente de nós. Todos nós sabemos disso. Acaso não sabemos? Podemos dizer uma coisa, porém, não significa que a nossa consciência vá concordar com aquilo que estamos dizendo. É isso que torna tão importante a nossa consciência, amados. É algo que tem sido esquecido. Estarmos com cordialidade com a consciência. Em certo sentido, a nossa consciência é algo separado do homem.
ela foi colocada nele por Deus. É algo que faz lembrar a voz de Deus dentro dele. É um monitor interno. E o homem realmente não pode manipular a sua consciência. Isso é interessante. Isso é importante para nós. O quão isso é interessante e importante, amados. Sabe por quê? Porque o homem pode ir contra ela. O homem pode ir contra a sua consciência. Mas não pode manipular. E isso não é manipular ela. É possível que, como que o apóstolo Paulo diz outra vez a Timóteo, a consciência ser queimada como ferro quente, a consciência ser cauterizada. Em 1 Timóteo 4:2. Todavia, apesar disso, é certo dizer que a consciência é uma testemunha independente. Pois muitas das vezes nós fazemos alguma coisa e a consciência pesa. Por isso nós temos essa expressão. Quando a pessoa faz alguma coisa de errado e a sua consciência pesa. Ele fica pensando naquilo, ele fica ali. E a consciência, você não consegue manipulá-la. Você não consegue enganá-la. Então, todavia, amados, apesar disso, é certo dizer que a consciência é uma testemunha independente. Portanto, o apóstolo Paulo diz, com muito acerto, que a sua consciência está dando testemunho de que o que ele está dizendo é verdade. Imagina, amados, eu estar aqui na frente falando para vocês tudo que eu falo, tudo que eu prego, e dentro de mim a minha consciência dizendo assim, olha, não é isso. Isso não é verdade. Você não crê nisso. Essas coisas que você fala é até bonita, mas você não crê nisso. A consciência, ela fica dentro de nós. Mas o apóstolo Paulo diz que não, que a consciência dele está de acordo. O evangelho, ele é tão profundo que toca todas as partes do homem, inclusive a consciência. Por isso que quando eu prego, a minha consciência está de acordo também. Pois tudo que eu falo é verdade. Pois tudo que eu menciono, eu creio. Pois tudo que eu digo verdadeiramente transborda a minha alma. Então, quando o apóstolo Paulo ele fala essas coisas sobre a consciência, de maneira acertada, ele diz que a sua consciência está de acordo do que está dando testemunho de tudo aquilo que ele está dizendo é verdade. Não é uma mentira. Não é uma fantasia. Não é uma cilada. Antes, é a verdade. Por isso devemos sempre ouvir com muita atenção a nossa consciência. Por causa da sua independência. O que quer que pensemos ou digamos, a consciência está ali a registrar a opinião dela. Também é igualmente, amados, importante que não façamos nada contra a consciência quando estava em seu julgamento. E quando eles disseram para Lutero para renunciar tudo aquilo que ele havia escrito, ele diz que não é correto um homem ir contra a sua própria consciência. E diante daquilo, ele diz que Deus me ajude. Amém. Mas eu não vou revogar, eu não vou acabar com tudo aquilo que eu escrevi, eu não vou renunciar às verdades do Evangelho, ainda que isso custe a minha vida. E a consciência de Lutero estava junto com ele, assim como Paulo está nos dizendo aqui, olha, tudo que eu falo é verdade.
Por isso que a consciência de Lutero, a consciência de Martinho Lutero, a minha consciência e a sua consciência tem que dizer a mesma coisa. Não é certo nós irmos contra a nossa própria consciência. Não devemos fazer nenhum mal a ela. É por isso que Martinho Lutero, ele teve convicção. É por isso que Paulo está tendo essa convicção. E olha como isso é importante. Paulo está dizendo para nós, olha, é importante. Por isso, não devemos fazer nenhum mal contra a consciência. Não é saudável o homem ir e violar a sua consciência. A consciência, ela sempre vai estar a registrar. Então, não devemos fazer nada contra ela. Martinho Lutero não fez, Paulo não fez, eu não farei. Devemos sempre dar ouvidos ao que ela diz a nós. Por causa dessa posição independente. E porque foi colocada ali por Deus. Amados, o apóstolo Paulo estava sempre preocupado com isso. Mesmo quando se refere à sua vida passada, ele afirma a mesma coisa. Como está lá em Atos 23:1. Lemos, e pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com a boa consciência. Amados, ele sempre era cuidadoso sobre isso. E nós, igualmente, devemos ser. Embora sendo cristãos, devemos dar a atenção à consciência. Nunca devemos agir contrariamente aos seus ditames e ao seu veredito. Contudo, amados, depois Paulo escreveu, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Este é outro ponto importante. Veja, Paulo diz, diga a verdade e não minta em Cristo. E ele prossegue para a sua consciência. E agora ele prossegue um pouco mais, porque ele diz, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Este ponto é importante, amados. E de precisarmos estar sempre atentos a ela. A consciência, amados, é falível. E necessita receber iluminação. Essa verdade também é muito clara nas Escrituras. E deveríamos, com certeza, estar familiarizados com ela em nossa vida e em nossa experiência. O valor da consciência, amados, é quase inteiramente negativo. Ela não fala positivamente. Geralmente, condena. É por isso que sempre devemos ouvi-la com atenção. Mas isso não significa que a consciência, amados, é perfeita. Ela precisa ser treinada e educada. Deixe que lhes conte uma ilustração. Há no mundo muitos que, por causa da sua criação e da sua ignorância, talvez vivendo nas trevas da idolatria e do paganismo, acham que certas coisas são erradas. A consciência deles diz a eles que aquelas coisas são erradas. E por isso não as praticam. Entretanto, se tornarem cristãos, verão que muitas coisas que a sua consciência condenava não são erradas. E a sua consciência não as condenarão mais, por causa daquelas coisas particulares. Em outras palavras, a consciência terá sido iluminada e treinada pelo Evangelho. Amados, permitam-me ilustrar isso com algo oriundo da carta de Paulo, a qual ele enviou à igreja de Corinto. Havia lá um grande problema relacionado com comer carne de animais que tinham sido oferecidos aos ídolos. E a dificuldade surgiu porque alguns cristãos de Corinto eram mais iluminados que outros irmãos que ali estavam.
Havia os irmãos mais fortes na fé, assim chamados, irmãos mais fortes, e os menos iluminados, ou os mais fracos. Os mais fracos, por sua falta de iluminação e de entendimento, ainda estavam sobre uma espécie de escravidão nesta questão de comer carne oferecida a ídolos. Ao passo que os mais fortes a enxergavam com clareza. Tinham chegado a entender que podiam comer a carne que quisessem, que o ídolo era irreal, que não havia nenhum outro Deus e que, portanto, não havia nada de errado em comer tal carne. Mas os outros não tinham enxergado isso, de modo que, quando os irmãos mais fortes comiam esse tipo de carne, a consciência dos irmãos mais fracos se escandalizava. Por quê? Porque a consciência dos fracos não tinha sido iluminada plenamente. E aqui, amados, nós vemos o que o apóstolo Paulo está ensinando. O apóstolo Paulo, ele nos mostra algo muito importante. E aos que o apóstolo Paulo está dizendo, e o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Romanos capítulo 9, é que não somente a sua consciência dá testemunho do que ele está dizendo, mas também que a sua consciência é uma consciência que agora é iluminada pelo Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele está nos mostrando o exemplo de Corinto. E isso para nós é importante. Então, hoje nós estamos entendendo que o Evangelho, ele também ilumina nossas consciências. Veja, o Evangelho é profundo. O Evangelho, amados, penetra em nós e ilumina a nossa consciência. Pelo ensino da mensagem cristã e pelo ensino direto do Espírito Santo, isso é possível. Ele tem uma consciência iluminada no Espírito Santo. A mais alta condição em que uma consciência pode jamais estar. A mais alta condição em que uma consciência pode jamais estar é quando a consciência está ali iluminada pelo Espírito Santo. Façamos, pois, um resumo desta questão da seguinte maneira, amados. Em qualquer estágio particular em que você se encontre hoje, sempre deem ouvidos à consciência. Nunca façam coisa alguma que a sua consciência condene. Não. Mas, se a sua consciência for iluminada pelo Espírito Santo e pelo ensino cristão, o Evangelho, ela não mais condenará algumas coisas. E vocês terão direito de fazê-las. Entretanto, amados, não discutam com a sua consciência. É o Espírito Santo e o ensino das Escrituras que deverão iluminá-la. E é isso que o apóstolo Paulo nos está dizendo aqui. Ele não só está fazendo esta declaração e não está mentindo, mas a sua consciência também, iluminada pelo Espírito Santo, está dizendo amém a isso. Está concordando. Não há nele nenhuma condenação. Pois bem, amados, essa é uma maravilhosa posição para a gente ocupar. Quão maravilhoso isso é para nós. Quão maravilhoso que o Espírito Santo hoje nessa noite ilumine as nossas consciências, para que possamos então poder instruí-las com o Evangelho. Que o Espírito Santo nos ilumine por completo. Essa é a nossa oração nessa noite. Assim, é uma solene asseveração a que Paulo faz aqui. Ele diz: digo desta maneira a vocês que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Por quem? Por meus irmãos que são meus parentes segundo a carne.
E examinando os termos empregados por Paulo, vemos que esta é também uma declaração muito forte. As palavras grande peso podem ser traduzidas pela expressão amargo desgosto. Paulo se entristecia amargamente acerca dos seus irmãos. E havia um peso em seu espírito. Depois contínua tristeza. Pode se traduzir por incessante angústia. Ele experimentava uma angústia na mente e também no coração, pelo estado e condição dos seus patrícios. Ora, não existe nenhum sentimento maior, nem mais profundo do que o apóstolo Paulo nos conta como se sente com relação à situação geral dos judeus. E no próximo culto nós vamos pegar desse ponto. Então hoje nós vimos a importância do que Paulo está dizendo nos primeiros versículos. Que ele diz a verdade e não mente. E a consciência dele dá testemunho da verdade com ele. E a consciência dele sendo iluminada pelo Espírito Santo. Que nós possamos ser assim essa noite. Vamos orar a Deus. No próximo culto nós então voltamos desse ponto que Paulo tem esse peso, esse pesar pelos seus patrícios, os judeus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado por mais um culto, obrigado pela Tua palavra, que nós possamos, ó Deus, sairmos daqui cheios da Sua graça e do Teu amor. Nos dá, Senhor, alegria indizível e que nós possamos, ó Pai, mais uma vez ser tocados pelo Teu Espírito Santo. Que o Seu Espírito Santo ilumine as nossas mentes, que o Teu Espírito Santo conduza os nossos caminhos, agora e sempre, ó Pai. Amém, Jesus. Amém. Até o próximo culto.